O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filho do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será posta no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, podemos sentar. É muito bom nos reunirmos em Eucaristia, é muito bom estarmos juntos para celebrar esse mistério tão importante, tão sagrado que Deus nos dá a viver nesta noite. Vejam, pois bem, a liturgia de hoje chama bastante a atenção da nossa existência, porque muitas das vezes nós agimos por impulso, agimos pela ação do instinto, como a lei do talião, olho por olho, dente por dente, e assim se faz. Se alguém nos ataca, a vontade é atacar com a mesma medida. Se a gente liga a televisão, né, abre um jornal ou entra numa página de internet, só vemos destruição, dor, sofrimento, desolação, perseguições. A gente fala assim, puxa vida, parece que seguir Jesus Cristo está muito difícil, né? Mas por que está difícil? Porque nós estamos nos deixando levar por aquela realidade de morte.
E não somos capazes, não estamos sendo capazes de ser resposta a essa realidade. Mas acabamos imersos nessa realidade, e se todo mundo faz, eu também faço. Né? Se todo mundo xinga, eu também xingo. Né? E fica quase como a gente vai medir, vai passar uma régua e vai fazer. Tudo é relativo, até mesmo a dimensão da fé. E a gente olha para essa realidade de Jesus e acabamos até dizendo, olha, para aquele tempo, essa palavra era importante. Para nós agora já não é tão importante assim. Então, hoje o Senhor já nos vai dizer, olha, espera um pouquinho, se você pensa desse jeito, você está errado. Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Ela foi de ontem, de hoje e será por todo sempre. O único livro que a gente lê e não perde a sua real ação, é sempre atual, é a palavra de Deus. É interessante isso. Porque a palavra, imagine, em mais de 2000 anos já estamos... E a palavra sempre é atual. Se você ler a palavra, quem leu a palavra 50 anos atrás, essa palavra, e quem lê a palavra hoje, vai dizer, essa palavra é atual, ela é para a nossa vida. E a palavra edifica, se a gente estiver aberto à palavra, se eu quiser ouvir. Então, o primeiro sinal do Evangelho que o Senhor coloca é isso aqui, escutar. Se nós não pararmos para escutar, nós não vamos conseguir entender o contexto. É a mesma coisa quando a gente vai fazer um diálogo, ou mesmo vai discutir uma ação. Temos que escutar. Não é assim que os nossos pais nos falam quando a gente faz coisa errada? Senta e escuta. Não é assim que falava? Pelo menos não sei os seus pais, mas meus pais falavam, senta e escuta. Então a gente tinha que escutar. Agora reflita. Está certo? Não. Então olha que interessante porque não está certo. Né? E ali a palavra vai dizendo coisas interessantes sobre uma realidade. Parece que é uma dimensão de ser tolo, de ser bobo. Né? Se alguém te faz um mal, perdoa. Perdoa o teu inimigo. Ame aquele que te fez mal. Reza por aquele que não gosta de você. Mas espera aí, como que eu vou rezar para alguém que não gosta de mim? É assim que a gente fala para Deus. Como que eu vou perdoar alguém que me machucou na alma? Aí ele fala assim, olha, se você for viver com a mesma doença daquela pessoa, os dois vão morrer. Porque a pessoa, quando ela está com ira, quando ela está nessa realidade, ela já está doente porque ela comungou dessa natureza. Costumo dizer que a dor só dói naquele que sente. É assim. Se uma pessoa me calunia, se uma pessoa me faz um mal, para chegar esse mal até a minha pessoa, essa pessoa comungou de toda essa natureza. E essa natureza é podridão, então logo essa pessoa se tornou uma pessoa podre. E se essa realidade vem para mim, e eu absorvo essa realidade de ira, eu também estou comungando dessa podridão. Olha que interessante o fato. Agora o Senhor fala assim, se alguém vem com todas as podridões do cotidiano à tua pessoa, oferece para ele o ar puro, oferece para ela as condições necessárias para bem viver. Quer dizer, se alguém te vem com uma pedra, te dá a rosa. Quer dizer, se alguém vem com dor e sofrimento, você tem que olhar para aquela pessoa e falar, puxa vida, se chegou nessa atitude, se chegou nesse patamar, é porque está muito doente, está muito dolorido. Então tem que rezar. Eu tenho que pedir a Deus a conversão, mas não pedir a Deus de forma errada. Às vezes a gente olha para uma realidade difícil, a gente fala, nossa Deus, eu vou rezar, que morra. Não, mas se for fazer assim, eu estou desejando para o outro aquilo que talvez eu queira que o outro deseje para mim também. Eu estou dando a liberdade da pessoa me oferecer as realidades que eu lhe ofereço. Eu não posso ser assim. Essa é a máxima de Jesus Cristo. O mundo te oferece o igual. E o demônio, ele age na vida da gente exatamente para mostrar uma fortaleza que não é nossa. Deus agora vem e mostra uma riqueza que está dentro de nós, que podemos dar ao outro, que é a paz, que é o amor. Não se faz paz matando o outro. Não se faz diálogo destruindo a imagem do outro. Não se tira conclusões pisando na cabeça do outro.
Essa é a realidade. Agora, o que o Senhor nos dá a graça de entender hoje é olhar para tudo isso e falar assim, olha, tudo isso que eles fizeram para ti, se você comunga da mesma natureza, você já recebeu a sua recompensa. São Paulo vai falar sobre essas ações. Quando fala das carnes puras e impuras, que são dedicadas ao templo, aquilo que se pode comer e não se pode comer, aquilo que se dá aos ídolos. Ele fala, olha, vocês falam, ele está falando para Corinto, para uma comunidade que tinha ídolos na Grécia. Ele fala, vocês falam de ídolos, eu só tenho Cristo. Quantas das vezes a gente fica correndo atrás de tantas coisas, tantos falsos ídolos, e esquecemos de viver o amor de Jesus em meio, e falamos que amamos Jesus. Aqui, se a gente olhar para um finalzinho da carta, desse texto bíblico tão bonito, que a gente ouviu ali do Evangelho, vai dizer uma ação importante. Se você for de Cristo, se você viver os mandamentos, se você fazer esse esforço, lembre, para você é dado o céu. Agora, dar o céu não significa morrer e ir para o céu. Eu não preciso morrer para alcançar o céu. Se eu faço a vontade de Deus, eu faço acontecer o céu na minha casa, na minha vida. Olha que coisa bonita que o Senhor nos dá a meditar hoje. Eu não preciso encontrar o céu depois, eu posso fazer o céu agora. Quantas pessoas precisam viver isso? E como é que elas vão viver? Se a gente conseguir, no Espírito Santo, então buscai a ação do Espírito de Deus, na escuta da palavra, viver o amor, a doação, a entrega, a misericórdia, porque Deus é misericordioso, aí sim nós vamos viver essa realidade de comunhão, vamos manter o ponto de equilíbrio, e assim viver melhor. É difícil, é difícil, mas mais difícil foi o que está aqui, a cruz. E ela foi vencida. Se o mais difícil foi vencido, tudo o que vem depois, nós conseguimos vencer, alicerçados em Jesus Cristo. Olha que ação importante. Alicerçados em Jesus Cristo. Aquele que quer vencer pelas suas próprias forças, pode correr o risco de perder. Aquele que quer vencer alicerçado na cruz de nosso Senhor, em Jesus Cristo, esse alcança a sua vitória. Já viram que interessante? Quando a gente mantém um ponto de equilíbrio e a pessoa não nos fere a alma, e assim chega uma outra pessoa e fala para a gente, não sei onde você conseguiu tanta força para não bater naquela pessoa. Aí você fala assim, mas eu sou calmo. Não, você não é calmo não, mas alguma coisa te segurou. O quê? Teu anjo da guarda. É Deus. Deus que te mostrou um caminho bom. Como que você desarma quem te faz mal? Fazendo para ele o bem. Porque quem te oferece o mal, espera o que da sua pessoa? Bondade? Não. A mesma ira, ou pior ira, para mostrar que você é pequeno. Agora, quando você vive a graça, tudo se transforma, tudo se faz novo. E a gente se transforma nessa realidade de Jesus em meio. A outra realidade que nós estamos vivendo nessa liturgia, são os nossos irmãos que alcançaram o céu. Essa é a parte importante dessa liturgia. Também a palavra, agora a palavra na vida. Mas espera, padre, nós estamos rezando a morte, 7º dia, morreu hoje, um mês que faleceu. Não é assim que as pessoas falam? Mas olha para a sua realidade de cristão. Ele venceu a morte. Então a morte não tem lugar na nossa existência. Essa realidade que nós vivemos hoje, 7 dias atrás, 1 mês atrás, 7 meses, enfim, tantos meses colocado aqui, isso significa o quê? Que ali foi a porta da vida. Não foi o término de uma existência, mas a porta necessária para a eternidade, para viver a verdadeira vida. Porque vivemos o céu na terra, para um dia vivermos a plenitude do céu em Cristo. Nossos irmãos, Frei Martinho, a Ângela, Maria, a Maria Elizabeth, todos venceram no Senhor. Talvez na nossa existência fica fixo a realidade da dor e da morte. Mas se nós olharmos bem, são vitoriosos no Senhor.
porque percorreram a corrida da sua existência na terra. Foram oferta de Deus para o mundo. Nós somos oferta de Deus ao mundo, para sermos de Deus no mundo. Percorreram a corrida, guardaram a sua fé. Essa é a parte importante, guardar a sua fé. Quantas das vezes a gente reza o Pai Nosso na nossa existência? Você já parou para pensar quantos Pai Nossos você já rezou até agora? Olha que interessante, né? Quantas Ave Marias você já rezou? Deu para contar? É fácil, né? O Pai Nosso nos diz que Deus é Pai. Ele é misericordioso sobre bons e maus, né? Ele não está sendo misericordioso para a maldade, mas para a pessoa. Então, todos nós temos bondade no coração. Ele é Pai. Se Ele é Pai, nos unimos em Eucaristia porque somos filhos. E não existe oração pessoal na Eucaristia, porque toda oração é colocada em comum. Então, nós rezamos. Vocês viram que no início eu falei, nossa irmã, nosso irmão Frei. Não somos separados, somos um. Essa é a beleza. Somos um. E quando nos unimos em oração, unimos para quê? Para rezar a morte? Não. Porque senão, tudo isso que estamos fazendo até agora seria sinais de morte. Porque Ele morreu. E se Ele que é Deus morreu, não somos deuses para ser superior a Deus. Ele enfrentou a morte por nós e nos deu a existência da verdadeira vida. Por isso que os nossos irmãos percorreram a corrida e guardaram a fé. Amaram, perdoaram e foram perdoados. E para eles agora é reservada a coroa da vitória. Coroa da vitória por quê? São pessoas vitoriosas no Senhor. Venceram a noite escura e hoje celebramos a alegria do eterno concedida a eles. Podemos dizer que Maria Elizabeth da Silva, Ângela Maria Mário, Frei Martinho Ferreira da Silva Cortês, Hamilton Moreira Salgado, os nossos outros irmãos e irmãs que aqui foram proclamados e vamos dizer na oração eucarística, todos eles são vitoriosos no Senhor. Se pudéssemos escutá-lo e não podemos, com certeza eles diriam para a gente, fiquem tranquilos, hoje entrei na vida. E se é festa no céu, pode ter saudade na terra, mas não perda. Se perde o que não consegue amar. Como amamos tanto, não perdemos. Mas temos a dignidade de entregar para Deus o que é de Deus. Essa é a parte importante. Por isso digo a vocês, irmãos e irmãs, que conosco, como uma grande família, rezamos, não a morte, mas a memória, a vida da Ângela, a vida do Martinho, do Frei Martinho, a vida da Maria Elizabeth. Nós não rezamos a perda. Vocês têm agora a dignidade nessa Eucaristia de poder dizer, Senhor, Tu me destes um tesouro. Esse tesouro deu frutos e agora temos a dignidade de ofertá-lo novamente a Ti, como graça, como santidade e paz, como a mesma oferta, o mesmo sacrifício, o mesmo coração. Que os nossos irmãos descansem em paz no céu e que nós que aqui ficamos possamos nos unir mais, amar mais, para um dia viver sempre essa alegria no Senhor. Eu costumo dizer sempre, me perguntaram assim uma vez, e eu digo sempre isso, né? Quando me perguntam também, eu reforço. Já me falaram assim, padre, como é que eu faço para me comunicar com meu irmão que está no céu? Eu olhei para a pessoa e falei assim, olha, difícil. Sabe como que você comunica com uma pessoa que está no céu? Rezando. Eucaristia. Por que Eucaristia? Vai aparecer na Eucaristia? Não, não vai aparecer na Eucaristia. Mas todas as vezes que cantarmos na oração eucarística, daqui a pouquinho nós vamos cantar, Santo, Santo, Santo. Nós vamos dizer que o céu e a terra proclamam a vossa glória. Se o céu e a terra proclamam a vossa glória, nós somos sozinhos no mundo? Não. Nesse momento nos unimos à Igreja Celeste, aonde os nossos irmãos se encontram, aonde os santos cantam a glória de Deus.
E se eles estão no céu, lindo céu, me dê a graça de, na Eucaristia, alcançar o céu. Eu falo carinhosamente, matar saudades. Como é importante rezar, como é importante a gente olhar e falar, a vida não termina na terra, mas encontra a sua plenitude no céu, porque essa é a vontade de Deus. E nós rezamos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Não a minha realidade, mas a vossa vontade, Senhor. E com certeza, os nossos irmãos, a Maria, a Ângela Maria, o Frei Martinho, o Ramilton e todos os outros, com certeza, escutaram de Deus essa frase: tu fostes servo bom e fiel, vem para a alegria do teu Senhor. E eles foram. Eles estão na alegria de nosso Deus. E nós que aqui estamos não podemos ficar tristes. Temos que ter essa certeza. Se eles estão felizes, curados, vivos no Senhor, não podemos ficar presos às dores de uma enfermidade chamada tristeza. Temos que ter coragem de dizer, Senhor, verdadeiramente estão curados no Senhor. Não nas minhas vontades, mas na tua vontade em nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E que a gente possa verdadeiramente celebrar essa grande vitória na verdadeira graça e vitória que é a Eucaristia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.